Fala galera, beleza? Hoje nós estudaremos um pouquinho mais a respeito então dos poríferos, animais que já foram considerados plantas, mas agora são animais. Vamos lá? Os poríferos, então, são animais pluricelulares ou multicelulares, ou seja, são formados por várias células. Esses animais também eles são eucariontes, ou seja, possuem um núcleo definido por uma carioteca. Esses animais também são exclusivamente aquáticos, ou seja, eles precisam da água para sobreviver. Se não tiver água, eles não conseguem sobreviver. Mas por quê? Porque primeiro, então, eles precisam da água para filtrar essa água e retirar dela o seu alimento, tá? Eles são animais filtradores. E também para que ocorra a reprodução sexuada, ou seja, aquela que tem troca de gametas, eles precisam da água para que o espermatozoide possa nadar até o óvulo, ou seja, para que ocorra troca de gametas. Beleza? Tá bom. Esses animais, eles, apesar de serem animais, eles não completam aí o seu ciclo embrionário, o seu desenvolvimento embrionário. Então forma-se o zigoto após a fecundação. Então ele chega ao estágio de blástula, mas não passa pelo estágio de mórula, mas não chega ao estágio de gástrula. Por isso, então ele não consegue formar os tecidos embrionários, nem ectoderme, nem mesoderme, nem endoderme para ser triblásticos, e também eles não possuem ou ecto e endoderme para ser diblásticos. Então eles não formam então esses tecidos embrionários, por isso eles não conseguem formar tecidos verdadeiros, muito menos órgãos, né? Porque órgãos são formados por tecidos. Então esses animais, eles na verdade possuem então um conjunto de células trabalhando, tá? Ou seja, é uma colônia de células diferenciadas. A gente vai ver alguns tipos de células, como os coanócitos, os pinacócitos, os amebócitos, os porócitos, as escleroblastos. Tá? Então, são células que vão trabalhar em conjunto para que seu organismo viva tranquilamente. Tá? Então, são colônias de células, que então não vão formar tecido verdadeiro, por isso a gente não encontra nenhum tipo de órgão nesse animal. Então você não tem um sistema nervoso, por exemplo, para que esse animal consiga capturar informações no meio ambiente, como nós conseguimos. Ele não tem um sistema digestório, por isso a gente vai ver a digestão é intracelular, ocorre dentro das células, ou dentro do coanócito, ou pode também terminar dentro do amebócito, ou seja, a digestão é exclusivamente intracelular, tá bom? Esse animal não tem sistema circulatório, por exemplo. A gente vai ver que a circulação ela ocorre por difusão lá entre as células, lá no mesohilo também, tá? Ok, então eu vou colocar uma figurinha só para você ver que existem diversos formatos, tamanhos, cores desses seres, e por ter diversos formatos, você não tem nenhum tipo de simetria, tá? Então você não consegue ter uma simetria bilateral nesse animal. Você partir ele, você não tem dois lados iguais. Alguns conseguem ter uma certa simetria radial, mas é raro, raras exceções. Tá? Só uma outra coisa que eu não falei, eu falei que apesar deles serem seres aquáticos, tá? Eles podem viver tanto em ambiente dulcícola, ou seja, de ambiente água doce, como água salgada. A maioria esmagadora é de água salgada. A minoria é de água doce. Então vamos ver uma figurinha para entender um pouquinho melhor dessas estruturas. Vamos lá. Então por meio dessas 6 figurinhas, a gente consegue visualizar que existem diversos tipos, diversos formatos, né, diversos tamanhos, diversas cores de poríferos. Né? Você tem amarelinho, você tem mais escurinho, você tem uma avermelhadinha aqui. Né? Então você tem diversos formatos, diversas cores, diversos tamanhos. Você tem alguns de poucos centímetros, outros aí de 1, 2 metros. Tá? Então eles diversificam demais. Tá? É interessante visualizar que eles podem estar aderidos a um coral. Né? Então no fundo do mar geralmente eles estão aderidos a um coral, mas pode estar sobre uma rocha, em rios, né, lagos, eles podem estar presentes aí em árvores que foram submersas.
né? Pode estar presa na concha de um molusco. Então você encontra ele sempre aderido a um substrato, porque eles são animais sésseis, ou seja, são fixos em algum lugar. Tá? É interessante visualizar essa figurinha aqui, que você consegue ver pelo menos 2 peixinhos aqui próximo a essa esponja. Então as esponjas são muito utilizadas por alguns peixes, né, e outros animais também, para fazer a postura dos seus ovos. Então eles chegam aqui, fazem a postura dos ovos e deixam os ovos protegidos de algum predador. Ou mesmo peixes pequenos, eles podem entrar dentro da esponja para evitar a sua predação. Ok? Então vamos lá. Aqui você consegue visualizar as células básicas de uma esponja, onde você tem as esponjas que são revestidas externamente por pinacócitos, ou seja, são células achatadas que vão revestir a esponja de forma externa. Né? As esponjas mais simples, chamadas de asconoides, elas possuem então um revestimento interno totalmente por células chamadas de coanócitos. Esses coanócitos, só lembrar, ó, coanócito ele vai coar, ou seja, é uma forma peculiar aí de chamar filtração, né? Então esses coanócitos nós iremos ver, eles servem para filtração, tá, da água para a retirada de nutrientes para que ela possa se alimentar, tá? São células flageladas, a gente vai estudar um pouquinho daqui a pouquinho, tá? Então tá, outra coisa que a gente consegue ver aqui, você consegue ver então o mesohilo, que está representado pela parte mais amarelada, tá? Esse mesohilo você tem imerso nele algumas estruturas. Primeiro, você tem aqui as espículas, que podem ter formatos diferentes, não é? Ter composição, porque você tem algumas feitas de calcário, outras feitas de sílica, tá? Você tem também algumas fibras. Então, tanto essas fibras quanto as espículas servem para dar dureza. Dependendo da sua concentração, ela vai fazer com que a esponja seja mais dura. Tiver menos espículas, menos fibras, elas serão mais moles, tá? Então elas determinam aí a dureza dessa esponja. Então são elementos estruturais da esponja. Outra célula importantíssima são os amebócitos. Amebócitos são células então totipotentes, ou seja, elas são capazes de se diferenciar em qualquer tipo de célula aqui da esponja. Então se uma esponja tomar uma mordida de um peixe, o peixe foi lá, deu uma mordida nessa esponja, aí tirou pinacócitos, tirou amebócitos, né? Perdeu algumas espículas. O que vai fazer? Os amebócitos vão se diferenciar em células, então vão se diferenciar em pinacócitos, vão se diferenciar em coanócitos e vai ocorrer então a regeneração dessa esponja. Os amebócitos também são utilizados para a formação aí de gametas, só que a reprodução nós iremos ver na próxima videoaula a respeito só de reprodução das esponjas, tá? Então os amebócitos também estão envolvidos no processo de reprodução, tanto sexuada quanto assexuada, ok? Outra estrutura importantíssima são os porócitos ou poros, que são os locais onde a água vai entrar aqui na esponja. Tá? Então a água entra pelo poro e ao entrar pelo poro ela acaba caindo dentro dessa estrutura meio oca chamada de átrio ou espongiocela. Tá? Então átrio ou espongiocela é essa região interna. Hoje a gente está abolindo um pouco essa estrutura de átrio, tá? Utilizando espongiocela, ou seja, essa cavidade, cela é cavidade, né? A cavidade da esponja. A água então vai girando, girando para um lado, girando, girando, girando para o outro, e quando ela vai girando, ela vai ser então absorvida os nutrientes pelos coanócitos, absorveu, depois essa água sai pelo ósculo. Esse ósculo então é o local por onde sai a água, enquanto o poro é a região onde entra a água. Então a gente vai entender um pouquinho melhor esse processo aqui para frente. Ok? Então vamos lá, ó. Aqui a gente vai entender um pouquinho como ocorre a filtração. A água então vai entrar pelo porócito, né? Ao entrar pelo porócito, ele cai aqui na espongiocela, tá? E ela vai ser filtrada pelos coanócitos. Como? Eles batem os seus flagelos, esses flagelos geram um movimento da água dentro da espongiocela. Essa água então cheia de nutrientes, cheia de oxigênio, eles serão então caminhados pela essa
por essa projeção da membrana plasmática, porque a membrana plasmática do coanócito se projeta formando um funil, tá? Esse funil aqui então é feito da membrana plasmática e eles vão então, esse funil vai, esse conezinho, vai direcionar os nutrientes para a região do citoplasma dessa célula, então vai ocorrer uma fagocitose. Essa fagocitose, ou seja, o englobamento dessa partícula sólida, ou também pode ocorrer pinocitose, englobamento de partículas líquidas, formando tanto o fagossomo quanto o pinossomo, e eles vão formar os vacúolos digestivos, onde ocorrerá a digestão intracelular, e posteriormente, caso não ocorra a total digestão, tá, dos nutrientes dentro desse coanócito, os coanócitos passam o alimento para os amebócitos e os amebócitos terminam essa digestão. Mas vale lembrar que tanto no coanócito quanto no amebócito a digestão está ocorrendo de forma intracelular. Tá? Aqui até está mostrando nessa figurinha um coanócito juntinho aqui com o amebócito. O amebócito não está sempre junto, tá? Aqui ó, os amebócitos não estão sempre juntos com o coanócito, mas no processo de digestão alguns amebócitos se aderem, né? Eles vão aderir a esse coanócito para auxiliar no processo de digestão. Então a água entra aqui levando oxigênio, levando os nutrientes e depois é eliminado, tá? Aqui mostrando, elimina-se então todas as excretas que não prestam mais. Então, as excretas, o gás carbônico é eliminado e vai sair pelo ósculo. Então, pelo ósculo acaba saindo tudo que a esponja não vai utilizar mais. Tranquilo? Os poríferos, então, como nós vimos, eles vivem no fundo do mar ou no fundo de um rio. Por isso, são animais sésseis, ou seja, fixos em um substrato. E eles são chamados de bentônicos, porque vivem no fundo do ambiente aquático. Esses animais eles podem produzir uma toxina para evitar a sua predação. Tá? Essa toxina, hoje, nós sabemos que elas têm efeitos antitumorais, elas possuem efeito também anti-inflamatório, antibiótico. Então existe agora uma gama de pesquisas dentro da farmacologia para entender um pouquinho mais a importância desses medicamentos para nós, seres humanos. Tá? Os poríferos eles sempre foram usados pelo ser humano. Tá? No passado era utilizado muito aí para polir armaduras, né, do pessoal grego lá. Os romanos utilizavam as esponjas para beber vinho. Então algumas esponjas são duras, tá, que podem ser utilizadas até para polir os armamentos, mas algumas são moles. Isso vai depender da quantidade de espículas e o tipo de espícula que ela vai ter. Tá? Então algumas eram tão moles que eles usavam, encharcavam ele no vinho e utilizavam para beber. Outras eram duras que eles utilizavam para limpar, como se fosse uma bucha, né? É uma esponja bem firme que serve como uma bucha para arrancar aí as cafubiras, né? Desses pessoas que estavam aí tomando banho, tá? As esponjas também têm uma importância ecológica. Quais são as importâncias ecológicas dele? Claro, eles servem de alimento para outros seres vivos, mas também, pelo seu formato, eles podem abrigar alguns animais que estão fugindo de predadores. Eles podem servir de berçários, onde alguns animais vão lá e fazem a postura dos seus ovos, então eles conseguem armazenar em segurança esses ovos. Tá? E já falando em postura de ovos, berçários, eles geralmente são encontrados também em corais. E os corais servem aí como refúgio, como berçário também, tá? Pessoal, ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou do tema, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que sempre que sair uma videoaula você seja o primeiro a receber. Tá? Fique atento então que logo nessa semana agora deve vir um videozinho ainda a respeito de reprodução, tanto sexuada quanto assexuada dos poríferos. Grande abraço, até mais, tchau, tchau!